E rapaziada, vamos de game? Vamos? Agora, mano, LOLzinho não, mano. Nem Ô, lançou o Vamos, documentário do Nove LOLzinho, Noites, vai. cara. Acho que a gente podia assistir. Vai ser da Ó, hora. uma boa Pô, ideia, mano. Tá Zero. bom, tá bom, vamos. Beleza. Depois a gente vai de game, então. Bravo. Partiu. Vou abrir fechou. aqui a Netflix. Bom, tô abrindo aqui, gente, tá? Calma aí. Ok, Beleza, tudo valeu. bem. Boa Bora, noite. bora. Sejam muito bem-vindos ao documentário em parceria com a Netflix sobre a obra Nove Noites, do autor Bernardo de Carvalho. Estamos aqui entre especialistas sobre a literatura brasileira, incluindo eu mesmo. Eu, Gustavo Dias de Vecchio, Pedro Luiz Macuco, Matheus Antônio Donadão e, por fim, mas não menos importante, Nicolas Estrela. Bom, antes de começar a falar sobre a obra em si, eu quero dizer algumas coisas sobre o contexto, sobre o que se passava dentro do contexto histórico e dentro do contexto em que foi escrito o livro. Qual é a questão? Em contexto que o livro foi escrito foi em 2002, mas a história se passa em 1939 também, passa nos dois tempos. Em 1939, o que estava acontecendo? Era o Estado Novo da Era Vargas. Ou seja, Vargas estava insistindo em trazer gente de fora, estrangeiros especialistas, para estudar o Brasil, porque a gente não conhecia nada. A gente não sabia o que tinha na Amazônia, a gente não sabia nada do Brasil. E ele queria que as pessoas estudassem e falassem para a gente. Outra, em 2002, vale ressaltar que um desses especialistas que veio estudar o Brasil era Boel Coengues. Sim, ele realmente existiu, realmente foi uma pessoa que veio para estudar o Brasil. Outra, em 2002, é a época pós-modernismo. O que é o pós-modernismo? Modernismo. Muita gente chama ele de terceira geração modernista. Por quê? Porque ele faz uma síntese da primeira geração com a segunda geração e mistura tudo isso. Uma dessas características que mostra esse pós-modernismo é a mistura do falso com o verídico e a questão do índio. Porque, como assim? Essa época trazia o índio, ao invés do romantismo que trazia o índio como uma ideia romântica, uma idealização, todo uma vitimização do índio, agora traz o índio como um ser humano, um objeto de estudo da antropologia. Outra questão muito importante é que essa história ela mistura ficção com verdade. Então você não sabe até que ponto que vai o quê. Inclusive, Gustavo, o próprio autor coloca na parte dos agradecimentos uma explicação que diz que mesmo que o livro é baseado em fatos reais, ele envolve tantos fatos fictícios que ele nem pode ser considerado um livro verídico, e sim uma obra fictícia. Cara, interessante. Se eu me lembro bem, o Romanceiro da Inconfidência da Cecília Meirelles, ele também traz essa ideia. Ao contar a história da Inconfidência Mineira, ele traz também uma sensação de ficção, porque ele joga fatos fictícios, obviamente, para meio que se tornar uma história heróica, quase como se fosse uma epopeia. Mas mais tarde a gente vai falar mais sobre essa intertextualidade entre O Nove Noites e outros livros da literatura brasileira. Mas, Nick, agora é com você. Ele é um especialista na obra. Inclusive, além de toda essa parte já falada, é bom falar que o livro ele é inovador, porque ele traz uma característica atípica, onde o livro tem dois narradores, sendo que o primeiro deles é o Manuel Perna, que era um engenheiro, amigo e confidente do Quen, lá na época de sua morte, em 1939. E o outro narrador é um jornalista que na própria obra não se fala o nome, porém que investiga toda essa situação envolvida de Quen em meados de 2002. Além disso, é interessante também que o livro ele muda a letra do normal para o itálico quando troca de narrador. Então, isso cria uma história sem linearidade, porque ele consegue transitar livremente durante toda a história. Caraca, que interessante. São coisas que vale a pena ressaltar, né? Agora a gente vai para uma questão mais, como eu já havia dito, da intertextualidade do livro, e com o especialista Pedro Luiz Macuco. Oba, bom dia. Bom, quando falamos sobre intertextualidade do livro, no Nove Noites, temos alguns livros que têm relações com o livro, relações intertextuais. De exemplo, eu trago dois livros, o Angústia e o Campo Geral. Angústia, de Graciliano Ramos, ele tem, como ele se passa pela Era Vargas, bem às vésperas do Estado Novo, desse modo,
ele tem ligações com a cronologia por parte do enredo. Essa parte do Angústia. Agora, por parte do Campo Geral, escrito por Guimarães Rosa, desculpa, é um sincretismo religioso. Nesse livro, ele tem um personagem que chama Vó Isidra. Ela é católica e negra. Ela vive no período da escravidão e ela tem uma fama de feiticeira e mística. Comparavelmente, no livro da Nove Noites, tem alguns costumes dos índios, alguns costumes indígenas, que em relação à oposição científica, à ciência. E isso se trata sobre... Essas são dois exemplos de intertextualidade nos dois livros. Agora, falando isso. Bom, e agora com a parte mais importante dessa análise, vamos ter o Matheus Antônio contando o resumo do livro, para que fique bem claro todas as principais ideias. Exato. Então vamos lá. Bom, o livro começa com uma carta de Manuel Perna, que era um engenheiro, e ele descreve como o Buell Cohen chega na cidade de Carolina, certo? Logo no próximo capítulo, ele já começa o investigador, e o investigador ele começa já falando sobre a carta e etc. Bom, esse investigador, ele que é o grande dramaturgo da obra, pois ele que começa a investigar todo o contexto da morte de Buell Cohen, certo? Então, ele vai para a região do Xingu, ele liga para as pessoas, ele marca encontros para tentar descrever e saber o que anda acontecendo, o real motivo do que Buell Cohen se matou. Bom, no final da obra, a gente descobre o motivo por que ele fez isso, além disso, né? Além de... o real motivo do porquê que ele foi atrás. Bom, quando o pai dele estava em leito de morte, o parceiro de quarto chamou ele de Bill Cohen. O parceiro de quarto do pai dele chamou ele de Bill Cohen. Ele achou muito estranho e foi atrás do caso. Ele percebeu que na verdade esse caso não teve tanta repercussão, certo? Então ele queria descobrir, né, o real motivo que o cara fez isso. Bom, durante toda a obra, ele vai interrogando as pessoas, analisando cartas, vendo todo o processo e descobriu algumas coisas. O Buell Cohen, ele era de uma família muito rica. Os pais deles eram médicos, né? E, bom, eles eram médicos e tinham muito dinheiro. Então, ele recebia meio que essa herança, e tanto que durante uma dos seus entrevistados, Carlos Faria, que viveu com o Buell Cohen, ele descobre que ele era bem humilde, né? O Buell Cohen era bem humilde, pagava até restaurantes caros, mas ele mesmo não se importava muito com o dinheiro. Ele usava mais por experiências, tanto que viajou o mundo e etc. Bom, esse americano, ele descreve, antes de sua morte, 7 cartas, supostas 7 cartas, que foram para amigos, familiares e até amigos de trabalho, né? E essas cartas ajudavam muito na investigação do investigador, que a gente não sabe o nome. Certo? Bom, indo atrás do real motivo, indo na floresta, né? Ele foi, inclusive, no meio da tribo, né? Tramui. E ele lembrou das coisas de infância que ele tinha. Ele com o pai dele queria ser dono de terras durante a região ali do Xingu. E ele visitou com o pai dele, né, que usava avião, ele descreve no livro, né, tipo um aviãozinho passando pela floresta. E então ele já tinha esse contato e tinha um pouco de receio sobre a floresta. Então, como o Gustavo falou, a questão do índio não ser idealizado é muito importante na obra. O próprio narrador, né, esse pesquisador, investigador, e o próprio Buell Cohen também demonstram que esses índios eles tinham os seus lados bons e ruins e os seus costumes normais. Tinham medo de outras tribos e etc. Bom, e tanto que ele também é um antigo índio, que é o índio Diniz. Ele ajuda durante a obra, né, a descobrir que o Buell Cohen, quando ele escrevia as cartas, ele chorava e etc. Descreveu que ele fazia alguns pedidos estranhos, como a pá e etc., para cavar a própria cova. Então já imagina como esse cara já tinha esse pensamento de antes, né? Bom,
O motivo da capa do livro, ou do nome do livro ser chamado Nove Noites, é porque Manuel Perna passa 9 noites. Então é por isso que ele se chama Nove Noites, porque o Manuel Perna passou 9 dias com o Boel Coen durante a floresta e etc. Bom, não havia um motivo específico pelo qual Boel Coen se matou, e esse é o grande enredo da história. É o que tudo se remete, né? A gente tem teorias qual o fotógrafo dele, na época, que recebeu uma suposta 8ª carta, e essa 8ª carta tinha o real motivo do porquê ele se matou, mas não sabe se ela existiu, e não sabe se onde ela está. Poderia estar no meio do mar, inclusive, e não saberia como achar, certo? E, bom, durante a obra é muito interessante porque você pode criar várias teorias do porquê ele se matou. Sim. Poderia ser por... Interessante esse livro, né? Você acabar com o final, é o leitor que decide como vai ser, né? Exato, porque ele, por exemplo, ele descreve sobre a doença que ele pode ter, que é a sífilis, né? Ele descreve que está doente. Ele também pode ser por conta do cunhado dele que traiu ele com a mulher dele mesmo, que supostamente a mulher dele também não há descrições que ele havia uma mulher. Então é uma questão muito subjetiva durante o livro e é muito interessante isso, te desperta muita curiosidade. Então é muito interessante. Bom, e outro fato também muito legal, que como ele era antropólogo, então ele foi para nessa região dos índios para estudar os costumes e etc. E ele, durante as cartas, ele falava para não culpar os índios por aquilo ter acontecido, que não era culpa deles. Que da hora. Então exato, é muito interessante. E por fim, ele doa todo aquele dinheiro, né, que ele tinha para fundos de pesquisa, e acaba que o investigador acaba desistindo da pesquisa. Ele simplesmente desiste e termina o livro assim. Então, fica mais ainda na sua curiosidade o porquê. E o porquê dele ter se matado, né, o Boel Coen. E fica apenas o na grande nossa imaginação, né? Fica na imaginação Exatamente. do leitor, de quem tá lendo mesmo. Exatamente isso. Bom, então tá. Muito obrigado, Matheus Antônio. Muito obrigado a todos Eu que que agradeço. participaram por enquanto. É isso. Obrigado, Netflix, por patrocinar isso. E até mais. Nossa, gente, esse documentário foi realmente bom, né? Esse debate foi Nossa, Ficou muito legal bom. pra caramba. Caramba, Mas mano. então tá Uma bom. valeu Muito legal. obrigado, viu, gente? Eu vou fechar aqui a Netflix. É Eu nóis, que agradeço. falou, família. Bora, Bom bora de de game, game. mano. Bom de Muito legal bom. pra caramba. Pra caramba, mano. Uma valeu legal. É Eu que nóis, falou, agradeço. família. Bora, Bom de bora de game, game. mano.